Olá, amados, graça e paz. Jesus sempre nos ensina, né? Um povo que diz que é meu povo está sempre, é o mesmo que desorienta o povo, que não conduz o povo na direção, a direção da qual deve ser o espírito reto, né? O espírito reto, inabalável, aquele da qual é capaz de produzir atitudes em nós, da qual, quando o tempo do qual estamos vivendo, tempo de juízo, que é o ato de julgar a atitude de cada um, né? O proceder de cada um. E o Espírito Santo, ele é o único que é experimentado em dores e capacitado e pronto para produzir em nós obras de justiça juntamente com a fé que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, onde ele julga tanto a vivos como mortos. A palavra diz, na verdade não existe mortos diante dele naquele grande dia, o tribunal, falamos da segunda morte, porque a alma há de prestar conta, né? Morto de alguns pode estar o corpo, mas a alma, juntamente com aquilo que está escrito no livro, onde há um registro de tudo aquilo que se procedeu. Por isso ele está nos falando hoje que, na verdade, aqueles que anunciam o arrependimento, porque através do arrependimento pode mudar a situação da pessoa, porque uma multidão de pecados e transgressões lhes são perdoadas, e aqueles que estavam rumo à condenação podem alcançar a paz que excede todo o entendimento, guardando a mente e coração em Cristo, e sendo uma atitude daqui em diante, da onde realmente se encontra paz, aonde venha a colher os bons frutos, os frutos do Espírito Santo, não para si, mas para dividir a muitos ainda que também perecem, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor verdadeiro, porque aquele que está segundo o medo, aquele que vive em insegurança, né? Aquele que está segundo um amor falso, está segundo a própria mentira, que não há segurança. Mas aqueles que estão no amor verdadeiro, eles estão sempre analisando, examinando a si mesmo, do qual a palavra diz também: examinai os espíritos. Nós, através do exercício constante da fé e de uma maturidade, de um alimento sólido, alcançamos o discernimento e examinamos os espíritos, da qual ele é aquele que nos capacita para administrar em prol ao reino dos céus, e aquele que administra em prol do reino dos céus são aqueles que têm a chave para tudo que ligar aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligar aqui é desligado no alto dos céus. Apresentamos as nossas orações todos os dias e pedimos ao Senhor incansavelmente para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, para que o povo fuja de todas as atitudes que lhes causam dano maior, a própria destruição e ruína, e ainda há um lugar onde o seu verme não se queima. Por isso anunciamos o arrependimento, o reino dos céus é chegado sobre vós. Uma igreja que tem que louvar e ser submissa ao noivo, louvar e adorar, não com somente tocar de instrumentos, ainda que o instrumento esteja afinado, como está aquele que maneja o instrumento. Nada resolve se não for pelo bom entendimento, que é desviar do mal. Muitos são os que vivem na lama, no lamaçal, porque se tornaram o seu estado pior do que o primeiro, por ter retrocedido, por estar segundo o lamaçal, não estar sendo direcionado segundo o próprio Espírito Santo, vive segundo as suas próprias imaginações, uma mente entorpecida, da qual não se tem uma consciência, nem a ponto de examinar a si mesmo e ver segundo a vergonha da qual está vivendo. Muitos são os escândalos que estão sendo expostos, da qual não usamos de vãs comparações, mas isto é a consequência de uma igreja que não perseverou segundo o direcionamento do Espírito Santo, mas perseverou segundo
mentes cauterizadas e corrompidas que não são possíveis de produzir as boas obras, e o povo perece por falta de conhecimento, negligência no ensino, não são purificados e nem santificados, porque se apoiam em entendimentos segundo obras meramente humanas, como purificações exteriores, assim como elementos cerimoniais, da qual não são dignos, come e bebe para a própria condenação e ruína, segundo as atitudes reprováveis diante do Senhor. Por isso ele está trazendo o galardão, da qual fala sobre a ira do Cordeiro, é juízo. Aquele que está segundo as boas atitudes, ninguém pode o amaldiçoar, porque ele está segundo aquele que levou sobre si as nossas maldições. Nele nós somos curados, somos livres e usamos aquilo que é para edificação individual, assim como temos responsabilidade no âmbito em coletivo da unidade da fé. Temos que estar demonstrando pelo bom proceder, dar um bom testemunho, segundo só é possível testemunho verdadeiro através de Cristo Jesus, para que também tenhais o bom proceder, porque está escrito: se um olho te fizer pecar, arranca um, e é melhor subir ao alto dos céus com um olho somente, como membros interligados uns aos outros. Aqueles que não quiserem perseverar segundo o direito, segundo a imparcialidade, segundo a equidade, se quiser ficar perseverando segundo acumulando iniquidade sobre iniquidade, será arrancado, será extinto, porque não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão de incrédulos com crédulos, nem de luz com trevas, aonde o Senhor é aquele que promove a uns e rebaixa a outros. Eles não vão perseverar, aqueles que estão com seus ministérios incapacitados, reprováveis. O Senhor é aquele que, se não se arrependerem, se não buscar o arrependimento e disposição a anunciar o Evangelho, ele está descendo à sepultura. Assim vos diz o Senhor, porque ele não tem prazer nestes, um povo que desorienta, um povo que não está disposto, um povo que não tem nem o princípio da sabedoria, que é temer ao nosso Senhor. E assim contemplai o seu agir em mais um dia. Grande é o seu agir sobre toda a terra, grande é a ira sobre os filhos da desobediência. Assim vos diz o Senhor. Mas também contemplai grande o livramento para aqueles que perseveram, seguindo o anúncio do Evangelho, seguindo o arrependimento, seguindo aquilo do qual o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide e anunciai o Evangelho. E sabemos que ele, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Ele sustenta aqueles que perseveram e não negam o seu nome, com ele reinaremos. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.